Meus caros irmãos e irmãs, eis que chegou a Semana Maior. Estamos a viver a Semana Santa. A cada dia nós temos vindo a sentir nos nossos corações os últimos momentos da vida de Cristo. E hoje, particularmente, queremos refletir, meditar, contemplar consigo o mistério de Jesus crucificado. Este mistério que sabemos que é a identidade cristã. Jesus sofreu por si, Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu pela humanidade. E só um Deus ferido, só um Deus que passou por aquilo que Jesus viveu, pode compreender também as nossas dores, pode compreender as nossas feridas, pode compreender os nossos sofrimentos, os nossos traumas. Jesus na cruz é o sinal visível do amor de Deus. Jesus na cruz é o sinal de toda a entrega, toda a obediência. E por isso, meus caros irmãos, queria, ao começar esta nossa reflexão, com uma oração. Com uma oração porque Maria, e quero rezar uma Ave Maria, porque a mãe, ao lado da cruz, contemplava, silenciava, vivia aquele momento. Por isso, rezemos, então, ao começar esta nossa partilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos, quero partilhar consigo 3 momentos, 3 partes, uma de forma introdutória, a outra que tem a ver com a liturgia de hoje, e depois quero desenvolver as 7 palavras de Jesus, que na verdade não são 7 palavras, são frases que Jesus na cruz foi proferindo. E essas palavras não são nada mais, nada menos que um testamento espiritual. É isso que Jesus nos deixou em herança naquela cruz. Mas para isso, meu caro irmão, minha caríssima irmã, eu queria lhe convidar a ouvir essas 7 palavras de Jesus com o coração. Queria que esta palavra hoje tocasse as nossas vidas. Vocês conhecem certamente aquele texto que é posterior. Estou a falar do texto dos discípulos de Emaús que dizia: não nos ardia aqui no coração enquanto ele falava. Portanto, enquanto nós formos ouvindo essas palavras, estas frases de Jesus, caríssimos irmãos, deixemos que ela rasgue os nossos corações, que ela entre nos nossos corações. E por isso, além do coração, queria que nós também contemplássemos a cruz. Porque nesta cruz é aqui que está a nossa vitória. É aqui que está a nossa vida. É aqui onde nós conseguimos perceber que o amor de Deus não tem limites. A liturgia de hoje, meus caros irmãos, dividida em 3 partes. Começa em silêncio, num silêncio. Lembram-se que ontem nós terminamos a Eucaristia em silêncio. E hoje o sacerdote entra em silêncio. Sabemos que é aquele momento em que ele se prostra, a comunidade de joelhos, e assim começa essa celebração, em silêncio. É no silêncio onde nós ouvimos a voz de Deus. E no princípio também houve silêncio. E quanto silêncio houve naquele momento em que Jesus esteve crucificado. Quanto silêncio houve de Maria. E a liturgia recupera a dimensão do silêncio para interiorizarmos aquele momento que vamos viver. Por isso,
a igreja depois passa para a palavra. Com silêncio nós abrimos o nosso coração. Com a palavra, ela vem para juntos meditarmos, para juntos ouvirmos o que o Senhor tem a falar para nós naquele dia. Depois deste momento em que nós depois ouvimos, segundo o Evangelho de São João, toda a narração, os últimos momentos da vida de Jesus, a Igreja apresenta-nos, caríssimos irmãos, apresenta-nos depois a cruz. Portanto, passamos da celebração da palavra para a adoração da cruz. E há uma imagem que a mim toca pessoalmente, em que me faz lembrar o meu tempo de estudante em Roma. E lembro-me que numa sexta-feira santa, na altura era Papa Bento XVI, o Papa em exercício, em que ele tira os paramentos, portanto, deixa-se ficar só com a alva e com a estola e descalça, e vai ao encontro da cruz. De joelho, faz a adoração da cruz. Meus caros irmãos, aquele momento marcou-me profundamente. Aquele momento tocou-me profundamente, porque eu vi aquela simplicidade. O Papa Bento XVI ao tirar os paramentos para ir adorar o Senhor na cruz, Jesus crucificado. Também tem uma outra experiência que me marcou muito ao longo de muitos anos enquanto pároco. Fazer a adoração da cruz. Quantas vezes eu via, caríssimos irmãos, naquele gesto de tocar a cruz, naquele gesto de olhar para Jesus crucificado, pessoas que se emocionavam, pessoas que choravam, pessoas que saíam não indiferentes. Este vai ser o segundo momento da liturgia de hoje. E depois, sem dúvida, nós vamos ter outro momento, que é nada mais, nada menos da comunhão. O momento em que nós, ontem, consagramos a espécie eucarística também para hoje. E assim, depois deste momento que comungamos e somos alimentados pela palavra, somos alimentados pelo corpo do Senhor, em silêncio termina a celebração de hoje, a adoração da Santa Cruz. E voltamos. É curioso, meus irmãos, que nós temos na igreja uma peregrina, Egéria, que no século V partilha como era vivido esses momentos em Jerusalém. Conta Egéria que, por exemplo, na vigília, passavam toda a noite na vigília no Monte das Oliveiras, em oração, em meditação, em contemplação. Depois, logo pela manhã, ia-se para o Getsemane. Aí ouvia um relato da prisão de Jesus. A seguir, iam para o Gólgota e ficavam, deixavam-se estar. E num instante, neste entretanto, iam para casa, diz-nos Egéria, para descansar, para repousar um bocadinho. Porque ao meio-dia voltavam novamente para o Gólgota, onde ficavam 3 horas em oração. Ouvir a palavra para depois adorar o Senhor. É curioso que entre aquele momento do Gólgota, depois de saírem do Getsemane, os cristãos passavam para adorar a coluna da flagelação de Jesus. E depois, como eu estou a dizer, ao meio-dia, voltavam novamente para o Gólgota e aí era o momento então fundamental, o momento único da adoração à cruz. Portanto, meus irmãos, dito esses 2 momentos que eu tentei aqui sintetizar, a própria celebração da Sexta-feira de Santa, esse testemunho que nos dá Egéria, que já no século V a Igreja vivia a Sexta-feira desta forma, com oração, com meditação, eis que o Concílio Vaticano depois renovou e deu
o atual ritual que nós temos hoje. Então vamos falar agora sobre as 7 palavras de Jesus. As 7 palavras de Jesus, meus irmãos, que são, na verdade, são frases, é um autêntico patrimônio espiritual. É uma herança, é um testamento que Jesus nos dá, que Jesus nos deixou. Mas eu queria que, à medida que formos ouvindo essas palavras, que você colocasse numa posição ao lado da cruz de Jesus, ou ao lado de Maria, ou ao lado do discípulo amado. Se quiser, pode se afastar um bocadinho para contemplar, para olhar Jesus. Mas queria que você sentisse, que vivesse esta pequena partilha, meus caros irmãos, a partir destas 2 formas, com olhar para a cruz, mas ao mesmo tempo sentir que cada palavra, que cada frase toque os nossos corações, como eu dizia há pouco tempo. Não nos ardia aqui dentro enquanto ele falava. É necessário que esta palavra ecoa dentro de nós. E por isso, meus caros irmãos, a primeira palavra que nós ouvimos, e é curioso que a cada versículo que nós vamos ouvir, está ligada a um gesto de Jesus concreto e está ligada a uma palavra. Só para vos apresentar, meus irmãos, a primeira palavra que Jesus nos diz é do perdão. É o perdão que aquele homem que estava junto da cruz de Jesus necessitava. Mas também necessitava quem julgou Jesus, quem o maltratou, quem o flagelou, também precisava de perdão. Portanto, a primeira palavra que Jesus aqui nos dá como herança é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Primeiro, perdão. É a partir da cruz e só a partir do alto, caríssimos irmãos, é que nós compreendemos o que é o perdão. É que nós sabemos o que Jesus sofreu. E não obstante esse sofrimento, Jesus não quis deixar de dar o perdão. O perdão, meus caros irmãos, é a misericórdia. Jesus estava crucificado, mas olhou para aqueles homens que o tinham feito passar por humilhação psicológica, física, moral e concedeu-lhes de novo o perdão. Se calhar muitas das vezes nós queremos que nos perdoem. Mas este exemplo de Jesus ensina-nos, convida-nos, e é uma constatação, meus caros irmãos, para nós perdoarmos. A segunda frase que Jesus aqui nos apresenta, meu caro irmão, estamos sempre na cruz. A segunda frase que Jesus nos apresenta é: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Os mistérios e os caminhos da vida, meus caros irmãos, são infinitos. Nós não sabemos, até o último momento da nossa vida, pode fazer a diferença quando nós, de facto, nos abrimos, quando nós nos arrependemos. E o que é que Jesus oferece neste momento? A esta frase nós podemos ligar a salvação. Este homem que é conhecido como o bom ladrão, meus caros irmãos, também conhecido por São Dimas, ou como o primeiro santo canonizado, como alguns usam dizer, este homem reconheceu que Jesus, para já, não era como eles. Mesmo quisendo antes, colocando Jesus, e assim o fez Pilatos, ao pé da igualdade de Barrabás, olha que este homem, quem de facto sabia o que é, reconhece, fez uma profissão de fé e disse que Jesus era verdadeiramente Deus, que ele era inocente. E por isso, ele olhou para Jesus e pediu, e sabia que Jesus podia salvar. E portanto, a salvação, quando
nós sabemos que alguém está agonizante, peça ao sacerdote, peça a alguém para ir naquele momento e, se ele tiver a possibilidade de se confessar, só Deus sabe que naquele último momento daquela pessoa, que às vezes todos nós temos a nossa vida, a nossa história, precisa daquele perdão e pode contar com a salvação naquele momento. Mas Jesus começa por, meus caros irmãos, a partir da cruz, por olhar. Este é o primeiro gesto que Jesus fez, com a primeira palavra: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois olha para o lado, mas depois tem um terceiro olhar, e aqui tem a ver com a segunda frase, ou a segunda palavra de Jesus, é: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Diziam os padres da igreja, meus caros irmãos, que Maria teve graças ao receber a notícia que o seu filho, melhor que seria a mãe de Jesus. Mas Maria teve 1001 graça para viver aquele momento na cruz. A única forma de tentar traduzir o que Maria viveu naquele momento é invocar, às vezes, aquele momento que uma mãe e até mesmo um pai tem um filho doente nas suas mãos. Tem um filho que está a passar por uma necessidade, e o sofrimento que o pai tem, que a mãe tem, naquele momento. Olha, aquele momento para Maria, para Nossa Senhora, não foi fácil. Mas ela, no silêncio, tudo guardava no seu coração. Porque Maria, de certa forma, já ia. Por isso é que nós ouvimos também as 7 dores de Maria. E, coincidentemente, temos aqui as 7 palavras, ou as 7 frases de Jesus. Há uma coisa, meus caros irmãos, que esta terceira palavra me faz lembrar. Foi um momento em que eu vi de um sacerdote aqui em Fátima, precisamente aqui há uns anos atrás. Lembro-me que, como se fosse hoje, numa manhã do dia 19 de março, recebo o telefonema da minha família a dizer que o meu pai tinha falecido. E é curioso que, para mim, nunca tinha perdido uma pessoa tão próxima. Aquele momento abalou muito. E houve um padre, o padre João Batista, holandês, que disse, vendo a minha tristeza, a minha angústia, disse: Carlos, aquilo que Maria, aquilo que Nossa Senhora não disse, não sejas tu a dizer. Não estejas tu contrariado. Aceita, contempla e vê a morte do teu pai como uma transformação. Porque para aqueles que acreditam, a vida não acaba, a vida se transforma. E é isto que Maria, diante daquela cruz, também que Jesus nos quis dar esta possibilidade de termos uma mãe. A partir daquele momento nós temos Maria que assume o discípulo amado. Isto quer dizer, como dizia já São Luís Maria Grão de Montfort, a partir daquele momento nós temos e percebemos a necessidade de Maria para chegarmos até Jesus. E não só. Temos o discípulo amado, e aqui todos nós, para de facto estar junto da cruz, temos de acolher Maria. E aqui percebemos a maternidade de Maria, a maternidade espiritual, Maria que é a mãe da Igreja. Passamos então para a quarta palavra. Mas antes vale a pena dizer isto, que a palavra que nós podemos ligar a esta frase é a relação. Jesus abre-nos com Maria a termos esta relação maternal. A quarta palavra, meus caros irmãos, é o grito da humanidade. Meu Deus, por que me abandonaste? Quantas vezes nós gritamos diante
de uma situação, diante de um desespero. Eis que este grito de Jesus é o resumo e a síntese de todo o grito da humanidade. Sempre que nós passamos por alguma situação e não estamos a compreender, eis que nós às vezes sentimos-nos abandonados. E Jesus viveu isto muito perto, viveu isto de forma pessoal. Reparem, meus caros irmãos, um traiu, supostamente a quem ele tinha dado toda a confiança, Pedro, também não fez outra coisa que negá-lo. Os outros fugiram. Só quem lá esteve, o discípulo amado. E eu penso que a pior experiência que nós podemos fazer no momento que nós mais precisamos é abandono dos nossos, é abandono dos amigos, é o abandono daqueles a quem nós confiávamos. Portanto, a palavra que podia ressoar e ecoa daqui, meus caros irmãos, no momento de abandono, entrega a tua vida a Jesus. Deixa que o Senhor, naquele momento que passou por essa experiência, acolha. Eu penso que a nossa oração tem muito deste grito. Quantas vezes também nós sentimos o abandono, sentimos que Deus nos abandonou. Mas olha que se não abandonou Jesus, não abandona a humanidade e não abandona muito menos cada um de nós. E todos nós conhecemos a famosa, aquelas pegadas na areia. E Deus, muitas das vezes, quando nós nos sentimos abandonados, é Ele que nos carrega, é Ele que nos leva. Portanto, não nos sintamos abandonados, porque Deus está sempre conosco. Quinta palavra, tenho sede. Jesus, no Evangelho de João, apresenta-se muitas vezes aquele que mata a sede, aquele que é a verdadeira bebida, aquele que é a água. Basta pensar na história da Samaritana. Mas é Jesus que agora tem sede. Mas que sede tem Jesus? Olha, tem sede da humanidade. Olha, tem sede de nós. Tem sede da nossa conversão. Tem sede que nós voltemos para Ele. Tem sede de nos matar a sede. É curioso que em vez da água dá um vinagre. Não será isso, caríssimos irmãos, que às vezes acontece na nossa vida? Em vez de darmos a nossa vida, nós damos vinagre ao Senhor. Com a nossa indiferença, com a nossa pouca fé, com muitas das vezes não querer ouvir e deixar que esta palavra de Jesus seja a nossa luz, seja o nosso caminho. Portanto, a palavra que nós ouvimos e podemos agregar aqui é o momento da angústia. Jesus sentiu-se abandonado, Jesus sentiu angústia, viveu isto de forma muito pessoal. Há uma sexta palavra que está aqui inerente na cruz, que Jesus aqui profere. Tudo está consumado. Mas é curioso que nesse tudo está consumado é uma palavra de triunfo. Porque assim como nos diz Isaías no capítulo 55, que a palavra de Deus é como a chuva que não passa sem deixar, se não produzir algum efeito, eis que aquele momento que Jesus diz tudo está consumado, Jesus consumiu-se, deu-se como uma vela para dar luz. Ele gastou-se, Ele deu completamente. Eis que foi o momento em que a nossa salvação tornou-se realidade com aquelas palavras, naquele momento. Caríssimos irmãos, o que sentimos neste momento? Qual é o sentimento, qual é o pensamento que nós, ouvirmos estas 7 palavras de Jesus neste momento, temos? A mim pessoalmente vem, meus caros irmãos, aquele sentimento de hoje querer consolar Jesus. Hoje quero ser empático, hoje quero estar ao lado de Maria, porque muitas vezes é ela que está ao meu lado, muitas vezes é Jesus que está ao nosso lado, mas olha que hoje há uma coisa que nós podemos aprender.
Jesus precisa de ser consolado. Jesus quer o nosso consolo. E por último, meu caro irmão, minha caríssima irmã, qual é a última palavra de Jesus? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aqui podemos já dizer, caríssimos irmãos, que há a palavra de comunhão. Esta relação entre o Pai e o Filho. Jesus que se entrega plenamente e completamente ao seu Pai. Como uma criança que não tem medo se eventualmente um pai colocar aqui em cima e chamar por ela e eventualmente dar alguns passos atrás, esta criança, porque o pai chamou e ele tinha a convicção que o pai estará lá para receber, assim Jesus também teve. Caríssimos irmãos, olhemos para a cruz, olhemos para a Nossa Senhora, olhemos para o discípulo amado e aí vamos compreender que todo o mistério da cruz é verdadeiramente o amor de Jesus. Cruz significa, meus caros irmãos, sofrimento, paixão. Cruz significa, como dizia São Luís Maria Grão de Montfort, o amigo da cruz é aquele que tem que receber, porque é sinal da vitória e do amor. Desejo, caríssimos irmãos, a todos vós, uma santa Sexta-feira Santa. Desejo que este dia seja para olharmos para a cruz e continuemos num silêncio orante, num silêncio que fala. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.